Pentecostal de Hijo de Dios, una obra que persevera en la sana doutrina. Aqui quem fala é a irmã Simone, de Taubaté, São Paulo. Eu saúdo os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, estou aqui para contar um testemunho de um grande livramento que o Senhor Deus, Senhor Jesus, deu a mim, a meu pai e a minha mãe, há alguns dias atrás. Foi o seguinte: eu e minha mãe e meu pai estávamos no carro indo para um determinado local. E nesse dia, pelo que eu me lembro, né, já era noite, né, estava escuro, já era noite, e estava um dia chuvoso, né, de chuva, e teríamos que pegar a Dutra, né, para ir nesse determinado local. E daí, no caminho, né, antes de entrarmos na Dutra, eu senti no coração que eu deveria pedir oração, né, para os irmãos e irmãs da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, né. E daí eu liguei para uma das irmãs e quem atendeu foi a irmã Angélica, né, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus do Rio de Janeiro. E eu pedi para que ela estivesse orando por mim, né, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. E naquele momento, irmãos e irmãs, ela começou a orar e eu comecei a orar também. Eu e minha mãe estávamos no banco de trás, né? E começamos a orar junto com a irmã Angélica. E quando ela começou a orar, ela já começou a orar e pedindo para o Senhor Deus dar o livramento de acidente. Por questão de segundos, irmãos. Foi uma coisa muito rápida, né? Nem dá para explicar, mas passou um caminhão grande buzinando, né? Bem perto do nosso carro. E na hora eu não entendi o que tinha acontecido, porque esse caminhão passou buzinando daquela forma. E daí, meu pai não entrou na Dutra, deu um tempo, e depois entrou. E depois seguimos o caminho e chegamos até o local. E daí, irmãos e irmãs, quando chegamos em casa, né, o meu pai estava conversando conosco e ele estava comentando um detalhe que ele não comentou na hora conosco, né, e estava se lembrando, e nem eu tinha percebido. E meu pai falou que ele achava que dava aquele momento para entrar na pista, né, na Dutra, mas na verdade não dava. E esse caminhão grande que passou buzinando, estava buzinando para meu pai não entrar, né, porque se ele entrasse, estava vindo outro caminhão, o carro atrás, e ia acabar acontecendo um acidente terrível, uma tragédia, né, poderíamos ter se machucado, né, ter nós morrido mais alguém, enfim, seria uma tragédia, uma coisa muito triste. E então, conforme esse caminhão passou e buzinou para meu pai, não entrou na pista, meu pai entendeu o sinal, né? E agradeço, irmãos e irmãs, ao Senhor Deus, Senhor Jesus, por esse livramento, porque em questão de segundos, minutos, até segundos mesmo, poderia ter acontecido um terrível acidente. E também agradeço a Deus, né, pela oração, pelo momento que a irmã Angélica fez, e o Senhor nos livrou, né, desse acidente por questão de segundos. E esse é o testemunho, né, que eu quero estar contando, né, para os irmãos e irmãs, como é importante a oração, né, e por questão de 1 minuto ou 1 segundo tudo pode mudar, mas o Senhor Deus é poderoso, né, para nos livrar de todo perigo e tragédia. Amém.